Emílio Garcia. Emílio Gracinha. 3, 2, 1. Ursão do Espaço. Não é o Gordão Foguete que a gente vai falar. O que hoje. você está falando do Sérgio Sacani? Não é do Sérgio Não Sacani é ele que eu estou falando. o Ursão não do Espaço? Não é. É um bom nome, Ursão do Espaço. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ursão do Espaço. Assim, é um nome... Gostei. Dá um personagem aí de alguma coisa. Ursão do Espaço, aí você chega, você vê que é por quê? É pelo tanto que ele ocupa. Por isso que chamam de Ursão do Espaço. Porque ele ocupa muito espaço. Acabou o espaço quando ele chega. É o urso dentro de uma caixa, né? Isso, quando ele chega, acabou o espaço. Ocupou todo o espaço. É um bom nome. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou Emílio Garcia, estou aqui com meu amigo Pirula, animado como sempre. Oi. Tudo bem com você? E eu sou o Carlos Eu Ruas. tô aqui com o Carlos Ruas. Tudo bem, Carlos Ruas? Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo. Mais um dia de gravação. É isso aí. Estamos aqui patrocinados pela Alura. Opa. Alura.tv/os Três Elementos. Apoia a gente, vai apoiar a gente o ano todo. Aham. Então, a Alura tem cursos de tecnologia incríveis. Clica no link que tá aqui embaixo, porque você dá uma olhada no que você pode fazer. E além disso, você apoia os Três Elementos. E é sempre importante você ter lugares confiáveis, lugares para você pode fazer um curso, uma especialização, um upgrade no seu conhecimento. E uma coisa legal da Não Alura... ser enganado por picaretas, que é o que mais tem hoje. Tá na moda, eu ia tá na citar moda. isso, porque o Paulo veio aqui, esteve aqui nos Três Elementos, e ele falou, gente, os cursos são ótimos, a plataforma é legal, mas você tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem que estudar, tem que se lição de dedicar. casa. Tem lição de casa. Aliás, é o princípio do aprendizado. Né? Todos os estudos em neurociências demonstram que o aprendizado ele só se conclui com lição de casa. Perfeito. É isso mesmo. Não tem jeito. Isso daí não é uma invenção chata Não. que a professora manda e a tua mãe cobra. O seu cérebro precisa repetir Exato. aquilo para você conseguir aprender. E você tem que dormir bem. Também. Um E aprendizado... também é uma coisa que a gente percebeu que atrapalha os alunos, que muitos alunos acabam tendo um ciclo, por causa da adolescência, né? Acabam tendo um ciclo de sono desviado, aí ele dorme pouco e não aprende nada. Exato. Então ele tem que dormir bem. né? Não, mas eu concordo, a repetição está muito envolvida no aprendizado, na fixação da informação. Inclusive, para o seu cérebro aprender a fazer, por exemplo, desenho. Sim. Então, você, de tanto estudar, ou tocar um instrumento, ou qualquer coisa. E não o seu só na cérebro- juventude, tipo, é impressionante. Se a gente conversa de um tema que você fala uma coisa que eu falo, nossa, que legal isso. E eu nunca mais ouvi esse tema. Aí passou um mês, se você falar a mesma coisa, eu falo, nossa, que legal isso. E é uma Porque eu reação não lembro espontânea. mais. Mas se eu pego aquilo que você falou e durante uma semana, aí eu estudo, aí eu vejo um vídeo, aí eu desenho, aí eu pratico, aí sim, aí a informação vai E fixando. você sabe qual é o jeito mais eficiente de aprender alguma coisa? Ensinar essa coisa. Isso também Ah, comprovado você- cientificamente, tá? Exato. Aprender e agora eu vou ensinar alguém. Você faz a sua fixação ensinando alguém. Legal. Se legal. você E vou tiver te a falar uma capacidade de coisa. explicar um assunto, você aprendeu É aquilo o de verdade. melhor jeito de você fazer porque você está sendo útil. É. Você fixa o conhecimento no seu cérebro sendo útil para alguém. Se sentindo útil. É Olha ótimo só. isso. É que nem fazer exercício, que o pessoal em determinado momento começa a gostar. O pessoal começa a gostar de fazer exercício, de tanto fazer, porque libera endorfina, em instrumento, ou de cantar, ou de qualquer coisa assim, de dançar, ensinar uma cachaça. É. Você começa a gostar de ensinar. Verdade. E faz falta. Como você justificaria que uma pessoa que ganha um salário de fome, trabalha 60 horas por semana e continua fazendo isso? É vício. Cachaça, é sadomasoquismo. É drogas, complicado Mas isso. E só complementando a informação que você deu do horário, saiu um artigo essa semana, se eu não me engano, na Nature, e o cara defende que a aula das crianças começar antes das 9h30 da manhã é um crime. Que as crianças não deveriam, porque elas estão... Essa questão do sono que você falou, desse ciclo um pouquinho mais estendido de sono da manhã, que a aula começar antes das 9h30 é criminoso. Mas, cara, isso não tem nada a ver com o tema que a gente ia falar hoje. Discordo. Tem tudo a ver acho com o que- tema não, que a gente ia tudo falar não, hoje. mas- Não, tem a ver, claro que tem. Regra dos conjuntos, há uma intersecção ali, Sem né? dúvida, sem dúvida. Porque hoje falaremos de um dos grupos de animais mais fofinhos conhecidos. Mas então, pera lá, antes disso, é bom você estar dígrado. Nossa. É bom você estar dígrado. É bom você estar dígrada. Perdoem a falta de decoro dos presentes aqui no estabelecimento. Não, eu Olha, eu só gostei. até dando Esperamos que risada. vocês ainda tenham interesse em assistir o Estou vídeo. até dando risada. Você sabe quanto que custa mexer o músculo da boca? É aqui? verdade, verdade. Mas é a mesma coisa do áudio.
O Dr. House. O bicho chama dígrado, na verdade. Chama dígrado. É a mesma coisa do umbigo. É. Que só chama umbigo porque a gente tem um só. Se fosse 2 bigos. Porque o que a gente tem, na verdade, é um bigo só. Ah, E aí, como a gente tem um bigo. Se tivesse 2, seria... 2 bigo. Pronto. Tá o certo. tardígrado, ele chama dígrado, porque ele está dígrado. Exatamente. Se ele não estivesse, ele seria um não dígrado. Às vezes ele não está dígrado. Às vezes ele não está dígrado, exatamente. Então hoje falaremos dos tardígrados. Tardígrados. Por que eu falei que esses bichos são fofinhos? Porque sempre que a gente vê uma foto dele, ele parece um ursinho. Eu quero achar o vídeo. Eu dei curtir no vídeo. Eu não sei se eu compartilhei, mas eu dei curtir. É porque é muito bonitinho. Era um tardígrado marinho, com as mãozinhas assim, andando no coisa. Porque geralmente você vê foto. Isso. É difícil ver vídeo. É né? porque é um bicho muito pequenininho. E com né? imagens boas captadas, Uhum. né? Porque senão ele fica meio transparente, né? As imagens que a gente vê boas de tardígrado são imagens de microscópio, geralmente. Então, e aí o você vê ele bicho- por transparência. Aí ele tem que estar morto. Ele- Ele deixa de estar dígrado para estar morto. Não, mas você já viu o tardígrado vivo? Sim. Não, mas em microscopia eletrônica não tem como, cara. microscopia eletrônica, você Não tem que matar como, o bicho. Você coloca ele Não. lá dentro. Mas às vezes você coloca no microscópio uma gotinha de água da sarjeta e você vê os tardígrados andando na lâmina, assim, é Mas muito tem que legal. ter sorte, tem que ser um lugar em que eles estejam presentes. Eu Isso. nunca tinha conseguido. Eu queria muito fazer uma pelúcia de um tardígrado. Faça. Nossa, eu Ia acho ser que tão vai legal ser a um pelúcia sucesso. de tardígrado. É porque é um bicho que ele tem um É um- caráter é fofura, um Pokémonzinho. né? É um Pokémonzinho. É. E não tem olho, né? Não tem. É um, Não, então, ele só tem um canudo, né? falando um pouquinho dos bichos, eles são bichos muito pequenininhos, que eles podem chegar... Eles têm 0,3 milímetros no máximo, então são bichos bem pequenininhos mesmo. E alguns deles são microscópicos, a gente não consegue ver a olho nu. Apesar que 3, ele já é pequenininho, mesmo os maiores são bem pequenininhos. Mas tem uns que são microscópicos, que você só vai conseguir ver no microscópio. Por isso é difícil estudar. Por isso que é muito difícil estudar. Eles são bichos que podem ter, os maiores tardígrados, só pra gente ter uma ideia, tem 40 mil células. O que é muito pouco. Era isso que eu ia falar. E a célula deve ser pequenininha demais. Exato. Né? Deve ser células muito pequenas. Tem uns tardígrados que são em quantidade de célula ainda menos do que isso. Só pra você ter uma ideia, você tem bilhões de células. Tá. Trilhões de células. Tem trilhões de bactérias dentro de você. Então a gente tá falando de um organismo que ele é bem pequenininho mesmo. Apesar da gente ver nas fotos e dar aquela impressão de que, nossa, deve ser gostoso, é um ursinho, ele é muito pequenininho. Gente, mas 40 mil células. 40 mil células, é muito pouquinho. Gente, e celulinhas. Isso, né? são células bem Claro, pequenininhas. não são tão pequenas quanto de uma bactéria, mas Mas é o- eucarioto. Então, Mas o que é interessante a gente entender é que a gente está falando de um bicho que ele tem praticamente todos os sistemas. Então ele tem um sistema digestório completo, vai ter sistema nervoso. Os pesquisadores dizem que ele tem estruturas que podem, porque é um grupo pouco estudado ainda, né? A gente não sabe direito como esses bichos funcionam. Então eles têm umas glândulas perto da saída do sistema digestório que podem ser as glândulas do sistema excretório. Então a gente não tem ainda a descrição e o funcionamento de todas as estruturas de eu um bicho diria que desse. sistema circulatório eu acho que não precisaria, né? E ele não tem sistema respiratório. E aí também talvez não tenha sistema circulatório. Porque por difusão, né? Pra Ele é bem pequenininho. Pra você ter 40 mil células, é um desperdício de ter. Você não precisa de muita ajuda para conduzir gás e comida Não. para toda essa quantidade de célula, né? Você, sei lá, pode ir por difusão. A respiração é bem isso É mesmo. uma briófita. É uma briófita, é um animalzinho briófita. É um bichinho que ele é tão pequenininho que ele não precisa ter um sistema de distribuição de substâncias dentro dele. A distribuição acontece célula a célula. Faz sentido isso pra você? É assim, ó, a gente tem que pensar para que serve o nosso sistema circulatório. Então, por que Tá. você tem um sistema circulatório? Que você é tão grande que as coisas não conseguem chegar nas suas células. Então tem que ter aí umas estradas de... Exatamente, Isso, para estrada de levar rodagem. substâncias. É para Sim. levar e tirar. Aham. Essas estradas de rodagem, elas levam substâncias, Aham. oxigênio, açúcar, outros nutrientes, e elas pegam a porcariada que o seu corpo produz e tiram de lá para levar embora, Tá, certo? certo. Plantas também têm um tipo de sistema circulatório, É a vamos dizer seiva? assim,
que são os vasos condutores que conduzem seiva. É legal que é parecido com a gente. A gente tem as veias, as plantas têm as seivas, né? A gente explicou no vídeo Dendrocronologia lá que a Camila explicou lá pra nós, tá aqui no vídeo. Na verdade, assim, a seiva é como se fosse o sangue, vamos dizer assim. Isso. Você tem xilema e floema, que são dois conjuntos de tubos que atravessam as plantas. E a gente tem veia e artéria. E a planta tem xilema e floema. É bem isso mesmo, tá certo? É um paralelo possível entre os organismos. Então, para que uma árvore grandona exista, ela precisa de um também sistema circulatório. Uma bomba para jogar. Canos para levar as coisas para cima e para baixo. Só que a árvore não tem bomba. Mas a nossa bomba é o coração, A nossa bomba é o coração. E a árvore é um outro rolê que eu explico em um outro momento. O coração fica lá. Isso. Mandando. Empurrando. Vai, sangue, vai. Só que você tem que imaginar que um tardígrado ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, mas tão pequenininho, que as substâncias passam de célula a célula. Não precisa ter nada bombeando, não precisa ter. Se você mora numa veia pra vilinha levar. que tem 10 casas, você não precisa de um carro pra ir de uma casa pra outra. Tá, já tá tudo Você ali. carrega né? na mão. Você carrega na mão as coisas e vai distribuindo. Você Então, num carrega na tardígrado mão. acontece mais ou menos isso. Então, por No exemplo... máximo uma bicicleta, e é isso que o pessoal tá estudando. É, isso. Pra ver Se ainda tem uma bicicletinha levando, mas provavelmente nem isso nem tem. isso vai ter. Então, a respiração acontece na pele. O bicho é tão pequenininho que o oxigênio vai passando de célula a célula e chega no organismo inteiro. Pega tudo. Certo? Entendi. E eu fiz a brincadeira com a briófita, porque a briófita, que é um musgo, né? Os musgos, né? As plantas pequenininhas demais, é o mesmo sistema. Exatamente o mesmo. Não tem vaso condutor, porque o musgo é uma planta tão pequenininha que não precisa. Que passa célula a célula. Ok, é uma economia cooperativa entre as células. Mas e se a gente for pensar... É exatamente, isso que acontece no seu organismo. O seu organismo... As suas células, elas estão de acordo em cooperar umas com as outras. Exato. Tá. Quando uma dessas células se revolta e deixa de estar de acordo, vira a célula revolucionária, Exato. geralmente você tem um problemaço. É. E aí tem que ser eliminada ela, senão ela cresce E te mata. E te Isso, mata. Isso chama câncer em alguns casos. Olha só. Chama câncer. Olha só, dá pra fazer analogias de sistemas econômicos com o corpo humano. Dá. Isso. Não, calma lá. Do jeito que eu tô falando, se eu tô dizendo que a revolução é um câncer, os comunistas vão me matar. Não, mas olha só como você está equivocado. Que pode ser uma revolução de direita. Então o corpo pode ser um... Pode ser o Mussolini, né? O câncer é o Mussolini Exatamente. tentando tomar o poder e mata Exato. a sociedade. Não, mas no corpo humano, qualquer revolução vai ser desastrosa. Então, não vai melhorar. Mas se você tem um sistema cooperativo, e aí você tem uma revolução que destrói o sistema cooperativo, a revolução sempre é de direita porque o sistema cooperativo é de esquerda. Aí Emílio conseguiu fazer com que Toda revolução no corpo é de direita, porque por ela isso é que dá egoísta. problema. Exatamente. Não, mas porque o tumor só quer coisa pra ele. Não, Tá mas certo. o pessoal liberal clássico vai dizer que o sistema liberal também pode ser. A gente conseguiu num vídeo de tardígrado botar política e os comentários vai estar: não, o corpo humano, a revolução é de esquerda. Não, a revolução é de direita. Mas isso sabe o quê? Fica aí o questionamento Isso é nos bom. comentários. Chama-se engajamento. Engajamento. Aí dá corte. A gente faz o corte desse trecho e coloca em algum lugar. Você acha Exato. E aí, de que repente, tá todo mundo fazendo react. uma célula revolucionária no corpo humano seria de esquerda ou de direita? Bota aí nos comentários. Não, o importante é, eu estarei cancelado. Não interessa qual a conclusão. Todo mundo vai cancelar. Todo mundo vai chegar e falar assim, não, o Pirula. Não. Coitado, o Pirula, não sei o que. Até a hora que perder a boa vontade comigo. O pessoal ainda tem boa vontade comigo. Seria Vou o começar a perder a tardígrado boa neoliberal ou comunista? Não, mas a gente nem chegou no tardígrado O ainda. tardígrado não pode ser comunista. Mas voltando aos tardígrados, então. Os tardígrados teve uma Eu época... consegui dar risada, olha só. Teve uma época que ele foi classificado como artrópoda, mas essa classificação... Até essa classificação tá em xeque, Por você um tava bom... falando. Não, né? mas então, tem um bom motivo para ele ter sido colocado como artrópode. O que é uma artrópoda? Um artrópode é um bicho... Artrópode. Termo artrópoda é perna articulada. Perna Os articulada. artrópodes são aqueles bichinhos Olha que só. tem casquinha por fora, tem um esqueletinho por fora e tem perninhas articuladas. Alguém que usa prótese de perna mecânica é um artrópode? Não. Perna Não articulada. Não é porque a perna não é dele, né? Mas assim, ó... Mas depende, quantas pernas ele colocou, Isso. ele pode... Não. É porque artrópodas, eu vou te dar exemplo: formiga, abelha, aranha, caranguejo, Perna articulada. escorpião. Tem a perninha dividida em segmentos. Aham.
ele tem uma armadurinha por fora e a perna é dividida em segmentos articulados, A não uma gente perninha também durinha. tem Não, mas o segmento. nosso é por dentro. Só que o nosso é por dentro, o nosso esqueleto é por dentro, não por fora. Ah, Então é um esqueleto tá, por fora com as perninhas Mas o articuladas. tardígrado tem esqueleto por fora? Então, esse é o ponto. Não, e tem outra coisa também, tem a maneira como arrebentam os pedaços. Isso. Então, sei lá, o esqueleto é articulado mesmo. Então, se você arranca uma perninha, você tem a autonomia do resto pra funcionar. No nosso caso, se você arranca uma perninha, dependendo de como fazer, você morre. Morre. De... A formiga perde a perninha, ela continua viva. Ela Exato. continua Então, viva. mas essencialmente os artrópodes são basicamente miriápodes, aracnídeos e crustáceos. E aí estão achando que o tardígrado... Então, o tardígrado, tá aí. ele tem a casquinha por fora. Tá. Ele tem uma casquinha do mesmo material das Aham. formigas, por E- exemplo. Troca de casquinha. E troca de casquinha Que também. nem os insetos, que nem os crustáceos, que nem as aranhas. Sabe a casquinha da cigarra? Ele Sim. troca de Ele casquinha. faz a mesma Ele coisa. também troca de... Ele vai crescer e ele que nas troca de fotos de casquinha. tardígrado eu sempre achei fofinho. É que a foto, ele parece fofinho, mas ele tem uma casquinha. Parece pele fofa. É, mas não, ele tem casquinha. Deve É. ser pele do. Mas daí pele a discussão durinha. de ser artrópodo ou não é. Não, ou sei. Artrópoda não é, de jeito nenhum. Tá. Mas ele estar próximo dos artrópodes por uma questão evolutiva. Você tem também um outro grupo muito interessante que chama Onicófora, que são os vermes de veludo. Verme de veludo é um nome um pouco... Pode ser então, nome de né? filme, né? É. Vermes de veludo. Hoje, no Hoje? Cine Privé. Não, agora... Então, os vermes de veludo são uns bichos muito interessantes, que eles parecem centopeias, Aham. só que eles não têm essa casquinha. Tá. Então eles são meio molenguinhas, a ponto de parecer que eles são feitos de camurça, assim, né? Que eles têm um aspecto meio que parece aveludado. E as perninhas deles parecem perna de lagarta. São mais molinhas. Sabe, são meio molinhas, assim. É super interessante. O Brasil tem uma fauna bem rica de onicóforos e quase ninguém conhece, porque é um bicho difícil de ver. E eles alguns são bem coloridos, tem azul, laranja, verde, É vermelho. do tamanho do tardígrado? Não, onicóforo é tipo é desse tamanho, assim. É tipo uma maiorzinho. centopeinha mesmo, assim. Ah, tá. Só que o que acontece? Então, esses três filos, artrópoda, onicófora e tardígrada, sempre rolou aquela discussão de quem tá mais perto do outro e tal. Mas eles são segmentados e possuem apêndices em cada um dos segmentos. É, tardígrado Então- tem 4 segmentos e 4 perninhas. E Exa- 2 perninhas por Isso, segmento. 2 perninhas por segmento, que é a Isso. mesma coisa que acontece com os onicóforos. O onicóforo, a segmentação acho que é só interna, não é externa. E também acontece com todos os artrópodes, né? Todos os artrópodes são segmentados. Inclusive, a segmentação é aquela coisa, tipo, como que surgiu evolutivamente e tal. Tem toda aquela discussão, que é bem interessante, aliás. Então, esses três formariam o grupo chamado Equidizozoa, porque eles fazem equidise. Emílio, o que é uma equidise? É aquela pessoa que disse alguma coisa, mas não disse. Ela é que disse alguma coisa. E que diz é a casquinha da cigarra. Ah, é a casca do inseto. Isso, é Por você... que complicam esses nomes? Por que o nome da Não é casca do casca inseto do não é inseto. casca do inseto? É que nem advogado falando latim. Imagina que você tem uma armadura. Ah, Então eu peguei você criança e fiz uma armadura medieval pra você. tá. Você tem 12 anos, você ganhou a sua primeira armadura. Tá bom. Só que você começou a crescer. Aham. Você vai continuar usando a mesma armadura? Não, tem que ter uma maior. Então, o que acontece com esses bichos é exatamente a mesma Ah, coisa. eles vão crescendo. Ele produz, ele secreta uma armadura. A armadura não cresce junto com ele. Não cresce, Ela porque continua ela é uma parada. armadura mesmo. E aí ele tem que trocar. E aí ele tem que trocar uma armadura pra conseguir crescer. Então ele vai crescendo dentro até uma hora que isso limita o tamanho dele. Aham. E aí, pra continuar crescendo, ele tem que produzir uma nova armadura. Tá. Mas pra isso ele precisa descartar a armadura anterior. Então quando você pega uma cigarra, por exemplo, rompe a armadura, Aham. o bichinho sai de lá de dentro e produz uma armadura nova. E fica a casquinha ali. E fica a casquinha vulgo ali, equidise. Por quê, né? certo? Certo? Então, mas é importante a gente ter nomes para as coisas. Casca Porque de inseto. Porque senão a gente confunde. Tem A nome. gente confunde. Sim, mas só que equidise é mais rápido. E equidise é o nome que vai funcionar, a ideia de... Que vem a do ideia, grego, ó. Equidise. a ideia da biologia é, se você pegar em português, é casca de inseto. Se você for pegar em francês, é outro nome. Então o que a gente faz em biologia é criar um nome a partir de uma língua que não é usada mais, porque daí esse nome vai ser um nome científico daquilo. Tipo, Todos os cientistas um cientista entendem no aquilo. Japão, um cientista no Japão, se ele lê equidise, ele sabe o que é. Exato. Mas se ele Se lê ele casca lê, de inseto... se ele lê não. casca de inseto, ele não vai saber Ah, ler. vocês criaram um esperanto pra ciência. Exato. A Isso. gente escolheu usar. Isso foi deliberado. Poderia ser Esperanto, mas foi latim. Então, pegue uma língua morta, latim.
Vamos escrever as coisas em latim. Por quê? Porque o latim não vai mudar. Aí vira uma comunicação científica universal. Exato. É muito bom explicar as coisas por Ruas, porque ele faz essas Analogias. associações que são muito didáticas. Então é exatamente isso. A escolha foi feita por isso. Tá. Por que português não é a língua da ciência? Porque o português mudou. Por que não é inglês? Porque o inglês vem mudando. A gente escolhe uma língua que ninguém fala mais, porque ela não vai mudar mais. Então já entendi o que é uma equidíase. Equidise, Então. não diase. Ai, meu Deus. Aí, Emílio, não complica. Eu já tô decorando isso aí. Peguei aqui uma filogenia de 2022. Boa. Pra ver as relações evolutivas aqui. Equidizozoa tem muito mais bicho do que eu imaginava. Do que você tinha falado. Porque ele inclui todos os bichos que têm cutícula externa, mesmo que não substitua. Ah, tá, perfeito. Você imagina Então- o tardígrado na manicure, tirando tá cutícula. Mas mas é mais ou menos porque isso. É como se fosse, né? É queratina, né? Isso. Não, é quitina. É quitina. Então, aí você tem aqueles filos pequenininhos, tipo loricifera, priapúlida, essas coisas que ninguém nem sabe direito o que é. Nem os biólogos, Nem os inclusive, biólogos, são aquelas inclusive. coisas que ninguém entende direito. Nemátoda, porque também tá. tem a cutícula, né, Uhum. externa, né, nematomorfa também, aqueles vermes de olho, assim. E aí, esses três que eu falei pra vocês estão num grupo que chama Panartrópoda. Dentro de E exatamente. Dentro de Equidizozoa, você tem um grupo chamado Panartrópoda, que aí você tem tardígrada, onicóforo, que são os vermes de veludo, e os artrópoda. artrópodes, que aí entra... a caralhada de dois bicho terços, que tem. dois terços da fauna mundial. mundial entra aqui. É. Então esse bicho ele tem casquinha, Aham. ele troca de casquinha, Tá. ele vai ter o corpo geralmente dividido em 4 segmentos Tá. e cada segmento tem 2 perninhas. Tá bom. Aí Não, na ponta... E a cabeça? Não, entra a como cabeça segmento? não conta. Não conta como E segmento. a cabeça A cabeça é com- aquela bolinha que não conta. O corpo é dividido em cabeça, mais 4 conjuntinhos e cada um vai ter seus pares de perninha. E a cabeça com canudinho. Ombro, joelho e pé. Isso. Joelho e pé. A gente já vai É. falar da boca. Tá. Espera que a gente já fala da boca. Na ponta de cada perninha você vai ter uns apêndices, que podem ser uns ganchinhos, podem ser São os umas- dedinhos. É que não são dedinhos no sentido que a gente tá imaginando dedinhos. Não mas é vai. mãozinha de Porque guaxinim. não é assim, mãozinha não de é. guaxinim, mas pode ser, vai, dedinhos. São as garrinhas. É, que aí vai depender do bicho que você tá falando, porque a gente trata tardígrado como se fosse um bicho só. Mas na verdade você São- tem uma diversidade gigante São de tardígrado. 1.300 espécies conhecidas. De tardígrado? Isso. Olha E só. isso, se você for levar em conta, que é muito difícil saber a diversidade desses bichos. Por quê? Porque são muito pequenos. Né? Difíceis de estudar. achar, difícil de estudar. E muitas vezes a diferença entre uma espécie e outra pode ser muito difícil de você detectar. Isso. Entendeu? Você tem que pôr um do lado do outro pra ver se cruza. Não dá pra fazer isso. Então você tem que achar diferenças anatômicas que Nos sejam ganchinhos, nas ventosinhas, no que em tiver tudo pra quanto você é falar coisa. que é um bicho Então é diferente. muito difícil. Porque- E ainda assim o pessoal conseguiu achar 1.300. É. Parabéns pros biólogos, tá vendo? É, falando ainda de anatomia, daí geralmente eles vão ter essa boquinha que é um tubinho, uma boquinha tubular. E a maioria dos tardígrados tem uns espetos, é tipo uns ganchinhos na boca, Ah. que eles usam pra capturar as presas, porque esses bichos são predadores. Ah. Dependendo do tamanho dele, ele vai predar coisas diferentes. Então você tem bichos que predam células, que predam um protozoário, por exemplo. Tem um protozoário ali nadando na água, ele vai pegar e vai matar uma célula, vai comer aquilo. Tem bicho que come bichinho menor, que já é animal, são os animaizinhos menores. Então ele meio que usa isso pra prender a presa, furar a presa e daí depois sugar pra aquela boca que ele tem pro sistema digestório. Geralmente Ele esses... é um predador. É um predador, É um ursinho mesmo. ursinho mesmo, é um ursinho mesmo. Esses bichos, eles geralmente não têm os olhinhos, então eles vão ter aquela cabeça sem olhinhos. E qual é o que eles têm de órgão do sentido? Aí, então, tato, não? ninguém sabe direito ainda. Falam que o tato é importante, que é um bicho que ele tá sempre encostando nas coisas, mas a ecologia desse bicho é um negócio meio difícil de estudar também. Não é tão simples estudar a ecologia desses animais. Então deve ser tato, mas a gente ainda está tentando entender o sistema nervoso desse animal. Esse mecanismo dele é bem interessante. Eu não conheço nenhum filme de terror com essa característica de monstro, de um canudo com dentes na ponta. É que são ganchinhos, na verdade, né? Geralmente são porque dois te ganchinhos. prende e fica lá. É meio, E é você não meio que consegue isso que soltar, acontece. né? Uma coisa Terrível. interessante que eu tô pensando, vendo essas relações evolutivas, eu não sei se vocês sabem, né? Eu penso em cladogramas, né? Aham. A minha cabeça é um cladograma gigante e eu tô sempre pensando... Aquelas arvorezinhas de espécies que você tem, aquelas Tá, bifurcações. ok. Árvore eu- genealógica, né? Isso. É o jeito como a minha cabeça funciona. É muito bizarro, não queiram estar na minha cabeça. E aí... Nunca quis. Exato, faz bem. Não. Aí o que acontece? Eu fico imaginando que o ancestral em comum dos tardígrados com os artrópodes, ele devia ser um bicho grande. Aham.
Então o tardígrado foi um bicho que sofreu de nanismo. Pode ser. Ele foi encolhendo, ele perdeu os órgãos do sentido, É ou bem outras provável. coisas assim, e aí ele acabou... É bem provável. Uma outra coisa isso. legal desses bichos, e isso acho que vai ser interessante pra gente falar agora, é que você tem registro fóssil desse bicho de mais de 600 milhões de anos. E qual era o tamanho? Pequenininho também, já pequenininho. E ele passa por várias extinções. Ah, então pode ser que o ancestral fosse pequenininho mesmo. Mas é porque a artrópoda, acho que é anterior a 600 milhões, não é? Anterior a 600 então, milhões, é. Não, Então a isso gente de- não... Pode ser que lá atrás, não sei, Nossa, não mas estudei a 600 filogenia. 600 milhões, fauna de Jacarana é antes do Cambriano. O Cambriano vai de 538 É antes do a Cambriano. 486. Tem certeza que são 600? Pelo que eu tinha estudado, pelo que eu tinha lido, sim. Caralho, mano, tardígrado na fauna de Jacarana, velho. Pelo que eu tinha lido, sim. Na No fauna de artigo que eu tinha Jacarana? achado que descrevia Não, os não. bichos. Na fauna de Jacarana, eu não acredito nisso. Agora eu fiquei em choque, porque os filos que a gente enxerga como filos hoje, eles foram surgindo ao longo do Cambriano. Aham. Se o Cambriano começa com 538 milhões de anos, o que a gente tem de fauna macroscópica anterior, a gente mal sabe dizer que é fauna. A gente tem quinidário antes da explosão cambriana, a gente tem porífera antes, a gente tem alguns bichos assim, mas eu não duvido que tardígrado tenha surgido no pré-cambriano. Eu acho pouco provável que a gente tenha fóssil disso. Como é que não tem teoria da conspiração ainda falando que é alguma coisa alienígena? Porque já falaram Lógico que que polvo... Tem, é lógico que Falaram tem. que polvo é alienígena. Existe essa teoria da conspiração. Mas tardígrado não. Então, mas Tardígrado é porque, assim, é muito mais interessante que um polvo. Existe uma hipótese da vida do planeta inteiro ser alienígena. Ah, você é sabe que veio disso. lá de fora e Isso. aí tá. assim. Olha só. Mas, continuando a falar, uma coisa que é importante a gente entender quando a gente fala de tardígrado é que sempre que a gente escuta falar desse grupo, a gente escuta que esses bichos são muito resistentes. É, a cultura geral que eu tenho deles é essa. que eles se popularizaram. Por serem Existe muito... um bicho que resiste a fogo, Isso. a gelo, no vácuo do espaço. Só que, Tardígrado! só que uma coisa que a gente tem que entender é que na maioria das vezes a gente não tá falando do mesmo tardígrado. Não é um bicho que sobrevive a tudo. Não é um skill de todos eles. Não é uma skill de todos eles. Ah. Eles têm uma skill que parece ser comum a todos eles, que é um processo chamado de criptobiose. Mas essa criptobiose parece ser ligada diferente em diferentes bichos. Então eu tenho um bicho que vive em fontes termais em altas temperaturas. Eu tenho um bicho que vive em altas profundidades sobre Um muita tardígrado pressão. específico que sobrevive a fogo. Isso. Um tardígrado específico que sobrevive a gelo. Exato. É uma E o outra que é a espécie criptobiose? de... A criptobiose, então, ela vai variar, o funcionamento varia de organismo para organismo, mas no tardígrado ela é resumida basicamente num processo de dessecação. O bicho perde quase toda a água do organismo. Que já não é muita coisa. Que já não é muita coisa, mas, cara, ele fica com menos de 1% do volume que ele tinha antes de água. Ele seca praticamente. Ele vira uma múmia. Ele vira uma múmia e o metabolismo praticamente para. O metabolismo diminui a menos de 0,1%. Que são os que eles acham na estratosfera. Isso, eles acham esses na estratosfera. Mas o mesmo processo acontece com todos esses em situações extremas. Tá, então Então, esse quando parece esquenta- ser um mecanismo Esse é um comum. mecanismo comum a todos eles, só que esse mecanismo ele é ativado em diferentes bichos em diferentes situações. Entendi. Um é Então- quando fica frio, um é quando fica quente. Exato. Um é quando a pressão aumenta. O outro é diminui. quando o sal aumenta. Mas então não é o mesmo tardígrado. Não é o mesmo. Dessas 1.300 espécies, você tem algumas que vivem bem no calor. Vai ter que fazer um time Power Ranger tardígrado, então. Cada um vive... Cada isso. um, né? Exato. O vilão está no mundo de gelo. Aí chama o Aí chama tardígrado do gelo. do gelo. Isso, que ele vai Tá. aguentar. Tem Só o do que- só fogo, que tem o uma do coisa gelo, tem o do importante. espaço. Essa sua ideia não é uma ideia boa. Porque quando ele vai pro gelo, ele para de funcionar. Por que só ele não sobrevive? morre. Ele só não morre. Aham. Mas ele desliga. Tá. Não é um superpoder, né? Não, é um superpoder, mas Não, ele é fica que os inativo. outros morrem. É que os outros Ele morrem. vai você lá tá pro lá- gelo combater o inimigo, estou aqui pra... Exato. Isso. Não, mas o arroz é pior. Você chega Ele lá e fala assim, hiberna, ó, né? Cada um tem, já, você juntou um de cada tipo. Sim. Vamos lá formar o Megazord, vamos lá para o Reino do Gelo. Então tá. Aí todo mundo morre e um seca. Só o do gelo fica. O do calor vai morrer lá no gelo. Aí um dia esquenta, ele acorda. Ele volta. Ele volta, cadê meus amigos? Morreu todo mundo. Entendeu a lógica? Ok. Então, assim, você pega o que sobrevive no gelo, na verdade, ele fica em um processo parecido com hibernação, só que muito mais extremo do que a hibernação,
para sobreviver ao frio. E a hora que esquenta, ele volta a se hidratar, ele pega a água do ambiente e ele volta a viver normalmente. O bicho que vive em situações de calor extremo, a mesma coisa. O bicho que vive em sal extremo, a mesma coisa. Não é que ele fica super ativo no frio. Ah, tá friozão. Ele cria uma forma de sobrevivência àquele ambiente de hibernação. Exatamente. Ou diminui tudo aqui meio... Ele diminui o metabolismo, exato. E aí ele fica esperando ali até a condição ficar ideal. Quanto tempo ele pode ficar assim? Tem um trabalho mostrando, um trabalho feito por pesquisadores japoneses que mostra que eles conseguiram reviver um tardígrado que ficou 30 anos nesse processo de criptobiose. Tá, então possível que seja muito mais pode ser que seja muito mais que isso. Eles pegaram um bichinho lá, colocaram água, Caralho, colocaram tava 30 anos dormindo, e aí eles conseguiram ligar o bicho de novo. É o Austin Powers dos Exatamente. dos tardígrados. E aí o que é legal, quando a gente fala de sobrevivência no espaço, por exemplo, é que isso foi um experimento feito pelos cientistas que foram com o espaço. Assim, será que tem uns bichos que vivem no vácuo? Pega o tardígrado, leva pra lá, coloca no vácuo e vê o que acontece. Criptobiose, fica protegido ali, tira do vácuo, coloca de novo com aguinha e tal, condição ideal, ele incha de novo e volta a sobreviver. Então, tardígrado é um bicho muito legal porque a gente consegue ver um bicho que consegue sobreviver, um animal, porque isso é comum em bactérias, por exemplo. A gente tem bactérias que sobrevivem nesses ambientes extremos, protozoários. Mas você pega um animal mais complexo, com mais células, com sistemas capaz de sobreviver nesse tipo de situação extrema. E aí saiu um artigo ano passado na PLOS ONE, que mostra que os caras conseguiram provar que esses animais eles têm mecanismos bioquímicos. É como se ele tivesse um sensor bioquímico que ativasse esse sistema na célula. Então ele pega uma substância chamada cisteína e quando o organismo entra em uma situação extrema, ele produz uma grande quantidade de radicais livres. E esses radicais livres causam a oxidação da cisteína. E quando isso acontece, o organismo entra em criptobiose. Interessante. E aí, quando o ambiente fica bom de novo, a diminuição da quantidade de radicais livres fazem com que a cisteína volte ao seu estado original e o corpo do bicho volta a funcionar. E sabe o que é louco? São as cadeias de cisteína que fazem cabelo enrolado. Por exemplo. São as cadeias de cisteína. Se tirar a cadeia de cisteína... Aliás, é o que você faz quando você alisa o cabelo. Isso, você quebra as cadeias de cisteína e aí o cabelo fica liso. E aí é muito louco isso mesmo, porque a gente vê a reutilização de sistemas. Então, um é para fazer cabelo e o outro é um mecanismo bioquímico de ativação de tal coisa dentro das nossas células, inclusive. Usando as mesmas pecinhas do quebra-cabeça, eu consigo fazer coisas diferentes. Isso é uma das coisas mais legais de biologia. Porque você está pegando os mesmos elementos, os mesmos bloquinhos, e você usa para cabelo enrolado para uma coisa, você usa para outras funções usando as mesmas peças de Lego. Criatividade biológica. Exato. Né? É muito, muito, muito legal. Então o que eles descobriram e isso é comum a todos eles. Então você pega o do calor, o mecanismo de criptobiose é esse. Você pega o do frio, o mecanismo de criptobiose é esse. Você pega o de altas pressões, o mecanismo de criptobiose é esse. O sensor bioquímico é o mesmo. Ele só é ativado por fatores diferentes dependendo do bicho que você falar. Então esses bichos eles são incríveis porque eles têm um sistema que a gente não enxerga na maioria dos outros animais. Essas pessoas que falam que a evolução vai levando à perfeição, né? Porra, então eu quero ser um tardígrado. Você quer ter esse mecanismo. O meu objetivo é chegar ao nível do tardígrado. É lógico, imagina você. Um exemplo evolutivo. Carlos Ruas, esteja assaltado. Pronto, seca. Pois quero ver pegar meu pix Quero agora. ver, pega meu... aquecimento global, tô nem aí. Exato. Né? Vai Espera todo mundo correr, né? Mad Max, tá tudo bem. Tá todo mundo tranquilo. Vou encriptar criptobiose, murcha e fica tudo certo. Não, e o bom é que o envelhecimento é zero, né? É zero, exato. Você não tem como ficar envelhecido, enrugado. Cara, o Ramsés, que é uma múmia, né? Ele podia ser um tardígrado fazendo, como é que é o nome? Criptobiose. Ele joga uma aguinha no Ramsés, ele... Ai, gente, tudo bem? Foi com 3 mil anos? Pois é. Aprendi com os tardígrados. Pois é. E vocês estão aprendendo ainda. Se nós fôssemos tardígrados. Ia ser muito engraçado. Ia ser muito legal isso, ressuscitar uma pessoa lá de Pompeia, sabe? Você só molha e aí, cara? Nossa, se ressuscitar a pessoa de Pompeia, a pessoa já vai ressuscitar berrando. E teriam sobrevividos.
teriam sobrevivido, sobrevivido, é porque verdade. todo mundo, vulcãozinho explodindo? Ok. A cidade inteira. Pronto. Você chega lá, um monte de casulinho, É. assim. Um monte de bichinho, um monte de pessoinhas. E a pessoa, 3 mil anos depois, a pessoa volta, cara, vou ter que limpar minha casa, tá cheia de cinza de vulcão. Exato. E aí vem os visitantes. Caiu meu assim, telhado, e tem caceta. os visitantes. E questa é dove abita lá. Pompeia persone. O cara acorda dentro da casa. O que tá acontecendo aqui, vocês estão na porra? minha casa, Sai porra? daqui. Não, alguém já morando lá, ele fala, essa casa é minha. É, exato. Estou aqui há 2000 e tantos anos, minha casa. Pois é, então eu acho que eu fiz uma tirinha sobre o tardígrado que era mais ou menos assim, de Deus falando pro ser humano, né, assim, vou criar um ser que vai ter isso, vai ter aquilo, super resistente, papapá, e o ser humano, né, que legal. E aí Deus fala, sabe de quem eu tô falando? É o ser humano de quem? Do tardígrado! É isso Aparece mesmo. o tardígrado, sabe, e o ser humano, tá bom. Mas durante o vídeo vocês viram um monte de foto disso, porque os bichos são fofinhos demais, eles são fofinhos. lindos. Seria uma ótima anatomia pro mundo de hoje, você sendo a forma de um tardígrado. Não, mas a melhor anatomia que existe é a do caranguejo. Por quê? E a gente já conversou sobre isso aqui. Ele Mas tem a gente- esqueleto do lado de fora. O tardígrado também. Tá, mas por que o caranguejo é a melhor anatomia que tem? A gente não falou sobre isso. Já falamos, porque ela aconteceu várias vezes na história evolutiva, mas a gente fala disso no próximo vídeo. Não, a gente não teve um vídeo específico sobre Mas a isso. gente fala Ele disso corre no de próximo lado. vídeo. Qual que é a graça disso? Ele deve olhar pra você e falar, ele corre de frente, com 2 pernas só, qual que é a graça disso? Ok. Tá, É, que ele só tem 2 pernas, como é que fica em pé? Meu Deus, exato, por isso que cai. Um caranguejo. Eu vou refletir Você já sobre viu o isso. caranguejo cair? Não, Ele cai caranguejo. pra onde? Ele cai pra onde? Já viu ele tropeçando e caindo? Não, nunca vi ele tropeçando. Ele cai Então, pra onde? Então, Não tem como. não tem como cair. É. Mas a gente fala disso no próximo vídeo. Mas se você pega ele pela bunda assim, ele fica. Eu vou acabar com você. Mas se alguém te pegar pela bunda assim, Vai Tá. dar no mesmo. vai dar no mesmo. Se ele for grande o suficiente... Tá ficando estranho. Gente, era isso. Gostou do papo eu dos gostei, tardígrados? eu acho tardígrado uma coisa muito legal. O que eu mais São gostei é que você bichinhos- conseguiu falar tardígrado várias vezes. Que é mó difícil. É difícil, é A difícil. Deixa eu gente falar, nem falou tadinho. da reprodução deles. Não falamos. Que os ovinhos ficam dentro da casquinha velha. Aham. Ele sai da casquinha velha e deixa os ovos lá ainda, né? Então já fica Será lá. que os filhotes se alimentam da casquinha velha? Sabe que eu não sei? Eu também acho não que sei. não. É, Mas eu acho fica que não. protegidinho Why not? ali. É pra proteger. Legal. Pra proteger. É bonitinho É um ninho. É. Olha só que legal. Gente, era isso então. Vocês querem tardígrados de pelúcia? Eu quero fazer. Então faço. Vocês vocês querem quiserem, estar hein? dígrados? Vocês querem É. estar dígrados? Vocês podem estar. É isso. É um bichinho muito fofo. Depois dessa, deixa o like, hein? Que bom que existe. Tamo Podia precisando. existir do tamanho de pet, esse bichinho. Cara, eu acho que seria meio assustador ter isso no tamanho de pet. Mas Seria um isso, pouco assustador, aquela boca É. assim. acho que a gente não tem Você ia achar assim, vai ser um cachorrinho. Daí, 2 espinhos. Exato. Exato, é. má ideia! Exato, Todo mundo não- correndo, não é uma caos. boa ideia, não E é eles uma boa dominam o mundo. É, exato. E não foi uma boa ideia fazer isso. Não é uma boa ideia. Não é legal brincar de Deus. A gente precisa lembrar antes de ir embora que esse vídeo foi patrocinado pela Alura, nosso patrocinador do vídeo de hoje. Alura.tv/3 elementos, a maior escola de tecnologia do Brasil. Se você quiser aprender uma coisa nova, quiser trocar de profissão, quiser só estudar uma coisa diferente, lá tem curso de edição de vídeo, de edição de foto, de gestão, de programação, que foi por onde eles começaram, de front-end, back-end, então tem curso de tudo lá. Clica no link que tá aqui embaixo, você vai ter 15% de desconto na sua matrícula. Além disso, a gente sempre precisa lembrar que tem a comunidade no Discord, que é incrível, e se você tiver o plano Pro, você tem acesso a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que te ajuda tirando suas dúvidas de maneira rápida e precisa, tá bom? Beleza? Beleza. Feito. Era isso. Beigos. Beigos. Até Beigos. mais. Falou, valeu e tchau. Beijo do gordo. Uou. Vou confirmar, estou agora no meu celular enquanto você explica pro Carlos Russo o Tá. que é uma Wikidizzy.